com 1,73 de altura e 80 quilos de pura resistência física. O protagonista menos protagonista que existe, até porque em sua obra o moleque fica mais perdido do que figurante lutando contra uma Dara, tendo seu gosto feminino como mulheres parecidas com Jennifer Lawrence, nosso querido amigo bonitão, Yuji Itadori. Do outro lado, com 1,60 m, pesando apenas 53 quilos. Menino, você tá com fome? O nerd de 4 olhos, que entrou somente nessa arena porque viu que o microfone era dourado e achou que era uma das esferas que ele perdeu. Mais ágil que o Papaléguas, Ocarum! Começando pelas habilidades de Itadori. O menino é uma máquina desde o seu nascimento, podendo bater recordes em relação à velocidade enquanto ainda estava no ginásio. Tendo uma força sobre-humana, ele arremessa um peso daqueles de competição e amassa as traves de um jogo de futebol, e isso graças a procedimentos realizados pela maldição Kenjaku. Tendo controle proeficiente da energia amaldiçoada, e o Itadori consegue desferir poderosos socos divergentes. Esses ataques dão o dobro de dano até porque são 2 ataques em um único, já que sua energia amaldiçoada passa por um processo de retardamento, tendo primeiro o impacto do soco e após isso o impacto da energia amaldiçoada. Somando isto, a possibilidade de nosso menino Yuji Itadori utilizar a sua vontade de flashes negros. Esse poder somado ao punho divergente ainda dá mais dano no seu oponente, recuperando a emissão de energia amaldiçoada de Itadori e deixando ele com um boost de ataque de aproximadamente 110%. Mais roubado que isso, somente os roteiros do GG Akutami. Itadori também mostra a possibilidade de utilizar encantamentos amaldiçoados, sendo um deles o corte de Sukuna, mesmo eles sendo muito inferiores ao poderosíssimo rei das maldições Sukuna. Lembrando a todos vocês que clivar é uma técnica que utiliza para seres amaldiçoados, mas desde que ele toque nesse oponente. E o desmantelar é para objetos, não atingindo então aqueles seres que possuem energia amaldiçoada. Lembrando que essa regra até o momento se aplica apenas a Yuji, já que Sukuna, bom, ele é o Sukuna, tem roteiro. Outro poder que Yuji possui graças à sua manipulação roubadíssima de energia amaldiçoada é o controle sanguíneo do clã Kamo, tanto utilizado para dar um boost no seu poder de ataque, quanto utilizado como feixes sanguíneos superaquecidos que causam uma certa destruição e corte onde tacam. E seguindo essa mesma habilidade do nosso menino Itadori, ele tem um ótimo controle da sua energia amaldiçoada, podendo então assim utilizar a energia reversa. Essa habilidade extremamente complicada de utilizar possui um grande uso de energia amaldiçoada, sendo possível reparar membros amputados, mas Itadori, tirando os cortes que Sukuna fez, que sim eram profundos, não teve um uso específico e reparou o membro completamente, apenas alguns cortes muito profundos, não sendo então possível a gente calcular se ele conseguiria reparar ossos ou não. Infelizmente essa técnica ficará mais no superficial. E por último, não menos importante, sua expansão de domínio, discurso no jutsu. Um poder abstrato que consegue enfiar memórias na cabeça das pessoas, funcionando apenas com criaturas extremamente bonzinhas. Seres malignos até então não são influenciados, assim como Sukuna no último episódio dessa obra. Indo agora para Ocarum, quando ele ativa a Vovó Turbo, esse cara consegue se movimentar a 100 km por hora, podendo manter essa velocidade constantemente. E lembrando que não importa o quão forte seja o seu oponente, se você não conseguir acertar nenhum soco nele, você não vai vencer a luta. Somando essa velocidade aos socos de Ocarum, ele tem uma força extrema, mas caso ele utilize sua velocidade máxima em solo por mais de 2 vezes, infelizmente ele ficará completamente sem energia e vulnerável a qualquer coisa. E por final, como último trunfo que ele tem até o momento, ele consegue acessar a velocidade que possui nas redes elétricas. Podendo se movimentar à velocidade de um elétron, Ocarum se movimenta a cerca de 300 mil km por hora na sua velocidade de saída dos fios elétricos, somente acertando um soco em qualquer oponente para vencê-lo instantaneamente. Ainda assim, Ocarum possui dentro do seu corpo os poderes completos da Vovó Turbo, mas infelizmente até o momento, ele não consegue controlar esses poderes à sua vontade, sendo esses poderes a maldição viral, que pode amaldiçoar qualquer um, fazendo ele morrer de causas naturais. Até mesmo a Vovó Seiko, que é experiente na utilização de energia amaldiçoada, no caso naquele mundo, não conseguiu evitar aquela maldição. Indo agora para o campo de batalha, Yuji Itadori está pela cidade de Shounou procurando a maldição que exorcizou Sukuna. Tendo recebido o relatório da escola Jujutsu, diz que o poder dessa maldição é relacionado à sorte. Ele mesmo diz que nada consegue vencer a sorte suprema no mundo. Não importa o quão habilidoso você seja, se você não tiver sorte, você não tem nada. Finalmente, após várias horas de busca, ele encontra a Vovó Turbo em sua forma Manekineko atravessando a rua. Ele então se aproxima dela o mais rápido possível para pegá-la, estica sua mão
E antes de apanhar essa lendária maldição que exorcizou Sukuna, ele é atropelado por um caminhão. Nada acontece com a vovó Turbo, até porque ela não mede mais de 15 centímetros e o caminhão passa numa boa por ela. Saindo em meio aos escombros, Yuji Itadori percebe que tem uma esfera dourada ao lado dele. Ele diz que está tentando o dia todo apanhar aquele gatinho e não consegue porque sempre algo esquisito acaba acontecendo com ele. Ele então apanha aquela esfera dourada e imediatamente ele recebe um chute de Ocaron. Ocaron olha para ele e pede que ele entregue essa esfera, já que é extremamente útil para ele fazer algumas coisinhas. Yuji Itadori, acreditando que aquele objeto amaldiçoado é necessário para o Yokai Vovó Turbo, ele acaba engolindo a esfera de Ocaron. Ocaron olha aquela situação com certo nojo e depois de muita explicação ele diz para Itadori o que aquilo é. O mais rápido possível, Yuji Itadori enfia os dedos na garganta e vomita aquilo para fora. Ele segura o objeto amaldiçoado de Ocaron e diz que jamais entregará aquilo para a poderosa maldição que venceu Sukuna. Ocaron, como vê que não tem saída, começa a enfrentar Yuji Itadori. Ele avança rapidamente em direção a ele, inflige alguns ataques e desvia da maioria de Itadori. Enquanto desvia dos ataques, ele percebe que se for atingido por um único soco, provavelmente ele vai perder a batalha. Ele avança mais uma vez a Yuji Itadori, utilizando a sua velocidade máxima para tentar ganhar em relação à velocidade, já que Itadori não consegue acompanhar os movimentos dele direito. Yuji Itadori então acaba acertando um flash negro em direção ao Ocaron. Ele recupera sua bola dourada, mas o soco que o acerta é devastador. Ele acaba então perdendo a consciência, restando apenas a sua personalidade de yokai, que logo se levanta e, agindo como um animal, utilizando o máximo que consegue a sua velocidade, ele continua atacando Yuji Itadori. Yuji Itadori está percebendo agora que não está enfrentando um oponente comum. Mais uma vez, Ocaron avança em direção a ele, Itadori prepara mais um punho divergente e quando ele se dá conta, os seus dedos foram arrancados. Ele olha para aquela situação e, para economizar sua energia amaldiçoada, ele apenas fecha os machucados, fazendo então que pare o sangramento. A batalha continua com Yuji Itadori desviando dos ataques com certa dificuldade e não conseguindo acertar o nosso menino Ocaron. Até porque não importa o quão forte você seja, se você não conseguir acertar um ataque, você nunca vai vencer essa luta. Por fim, Ocaron decide parar de brincar, acessa as redes elétricas e começa a se mover a uma velocidade surreal. Yuji Itadori de primeira pensa que consegue parar o ataque, mas rapidamente ele percebe que não consegue e a estrutura que estava atrás dele é completamente vaporizada. Ele vê uma cratera no chão e diz que aquilo não é brincadeira, se ele for atingido, provavelmente vai ser game over. Por fim, a única saída de Itadori é se camuflar. Ele utiliza sua técnica desmantelar que aprendeu com Sukuna, desfere cortes no chão, o que acaba levantando um pouco de poeira, deixando Ocaron impossibilitado de vê-lo. Enquanto Ocaron utiliza sua velocidade tentando atacar Itadori, ele corta a cortina de fumaça. A vovó Turbo se aproxima lentamente do menino cabelo de cerejeira e diz que ele tá enrascado, até porque, graças à maldição viral que Ocaron utilizou, Itadori tem apenas 6 minutos antes de ter uma parada cardíaca. Ela explica brevemente como a maldição dela funciona e Itadori começa a sorrir, dizendo que não quer morrer. Ele olha para a vovó Turbo e diz: seu poder afinal de contas é sorte, não é? Ele apanha a vovó Turbo, diz que não sabe se isso vai fazer efeito, então ativa sua técnica suprema, expansão de domínio. Discurso no jutsu. O campo de batalha muda e Yuji e Ocaron estão num centro de reabilitação para amputados. Ocaron se aproxima de Yuji e pergunta o que ele perdeu e Yuji Itadori mostra os seus 3 dedinhos que foi arrancado mais cedo na luta. Já Yuji pergunta o que Ocaron perdeu e ele faz sinalzinho mostrando que o que ele perdeu é a coisa mais importante para um homem. A cena corta mais uma vez e os dois estão na escola, tendo uma discussão amigável no clube de ocultismo sobre quem é mais forte, os reptilianos ou o Godzilla. Finalmente, Ocaron decide parar a luta assim que ele recobra a consciência porque Yuji Itadori é um amigo antigo dele, ou aquela habilidade fez ele pensar assim. Por final, o resultado dessa luta é empate. Se você não acredita nisso, pense comigo, meu amigo. O menino se move a uma velocidade extrema, seus ataques podem obliterar qualquer coisa, tendo aquela clara relação de que a força é igual à massa do corpo multiplicado pela sua aceleração. Então, quanto mais ele se movimenta, maior é o seu poder de ataque. E também tendo aquele claro princípio de batalha: se o oponente é forte e não acertar um ataque, não é eficaz. E também, é claro, poderes abstratos, assim como o do Yuji Itadori, são completamente roubados. O que você acha? Se o Yuji Itadori acertasse um único soco na cabeça de Ocaron, você acha que o resultado dessa batalha seria diferente? Me responda nos comentários qual seria o resultado dessa batalha. Não esquece de se inscrever e deixar aquele like, e uma pequena prévia da luta que tá por vir no dia seguinte, em um local não muito distante daquela batalha. Para chegar numa lojinha de doces, um honrado corta caminho por uma construção abandonada. Enquanto está caminhando por lá, ele olha para trás e vê um semblante de uma mulher sorridente. Ela pergunta para ele se ele quer se casar com ela. No mais é isso, muito obrigado a vocês que chegaram até aqui. Sonar quem diz, tchau!